que vocês acham que predomina mais hoje em dia? O ensino, no sentido de pessoas buscando certos ensinamentos para que obtenham aparências, certificados, para que aparentem ser alguma coisa, para que possam dizer que sabem alguma coisa através do certificado. Ou temos mais hoje em dia a educação, que é uma condução verdadeira da alma em busca do bem e da verdade. Qual dos dois vocês acham, vocês acreditam que predomine mais hoje em dia? Vocês podem procurar aí na internet, vocês vão ver que o QI médio da população tem diminuído. As pessoas têm ficado realmente menos inteligentes. A gente pode ver isso ao longo do tempo. A gente pode ver também na quantidade de pessoas capazes de lerem livros complicados. Peguem aí os Lusíadas, peguem os Elementos de Euclides, peguem a Divina Comédia de Dante Alighieri. Todos vão ser livros extremamente difíceis para ler e eles nem sempre foram assim. A cultura da população em geral já foi mais aprimorada do que é. Tá? Então a gente tem certas desvalorizações no ensino, porque acontece o seguinte, tá? A educação é essa condução, como eu já defini para vocês. Qual que é a palavra educação vem da onde? Vem de exducare. Exducare é conduzir para fora. Então antes vocês podem fazer uma referência ao mito da caverna. O mito da caverna é ser conduzido ou conduzir para fora da caverna. Educação, conduzir para fora. Sócrates queria que a pessoa voltasse para dentro e colocasse para fora as ideias ruins ou as injustiças. Conduzir para fora. Certo? E Aristóteles completa e dá estrutura para tudo isso. Então é daí que vem educação, certo? Então vamos pegar uma criança. O que é educar uma criança? Uma criança, naturalmente, ela vive como que num mundo à parte. Como assim num mundo à parte? A criança, ela brinca de certas coisas, como por exemplo, ela brinca de ser bombeiro, ela brinca de ser médico. Não é uma realidade, não é verdadeiro que ela está sendo um médico ali, mas tem um fundo de verdade, porque é coerente com a nossa realidade. As pessoas realmente podem ser no futuro médicos e bombeiros, etc. Tá bem? Então elas fazem certas brincadeiras que mantêm elas num certo mundo ali, próprio das crianças, e elas recebem uma proteção dos pais. Então os pais meio que protegem essas crianças de certas interferências do mundo. O que é a educação? Pegar a criança e conduzir ela para fora dessa bolha. Tu quer que o teu filho vá para o mundo, teu filho ou seus alunos, se tu for um professor, certo? Tu quer conduzir essa pessoa para que ela saia dessa bolha e que ela vá para o mundo e seja capaz de lidar com o mundo real. É por isso que tu quer educar uma criança. É nesse sentido. Então tu vai formando ela, tu vai dando forma. E é um processo dolorido, porque mudar a forma, a nossa forma, é um processo dolorido. Certo? Mas ele traz os resultados benéficos. Porque a gente vai sendo formado, a gente vai sendo melhorado. Depois que essa pessoa é educada, o que acontece? Ela é capaz de olhar para o mundo, perceber essa realidade, entender essa realidade, ter esse conhecimento, e ela volta para dentro de si e consegue refletir sobre si mesma. Bah, eu cometi um erro. Eu não devia ter mentido para aquela pessoa. Eu não ensinei bem o meu filho, aquela teoria ali. Certo? Então, tendo conhecimento, ela pode refletir sobre as próprias ações. Tá? Então, ela pode, por meio da educação, dessa condução da alma, ela pode alcançar o que a gente chama de virtudes. O que é uma virtude? É fazer bem alguma coisa por meio dessa virtude. Então, a coragem, por exemplo, 27 minutos, tranquilo. A coragem nos permite agir bem frente a um desconhecido ou alguma coisa que causa medo, certo? A caridade nos permite ajudar o próximo sem esperar alguma coisa em troca, simplesmente por ajudar o próximo. Então tem uma série de virtudes que nos permitem realizar o bem. E essas virtudes são alcançadas justamente por essa educação que nos conduz, melhora a nossa alma, a gente é capaz de refletir sobre nós mesmos, nós somos capazes de obter essa virtude e aí a gente é capaz de passar isso pro próximo. Porque a gente nunca consegue passar pro próximo aquilo que a gente não tem. Então sempre que a nossa vida e a nossa
nosso conhecimento são diferentes, a gente não é coerente. Certo? Se tu olha para uma pessoa e ela ensina sobre uma virtude, mas ela não pratica aquela virtude, a gente estranha um pouco, causa uma certa estranheza. Certo? É meio estranho. Né? Porque é aquilo. A pessoa fala do que abunda no coração. Né? Isso está em Evangelho de Mateus. Então, isso é a educação. E o ensino, como eu já comentei para vocês, é esse sistema que existe hoje de buscar ensinamentos. Não necessariamente eu vou estar presente ali. Talvez eu esteja só de corpo, tô mexendo no celular, tô fazendo outra coisa, não tô aprendendo nada. A pessoa que está ensinando já sabe disso, tá transmitindo aquele conteúdo simplesmente pelo salário, tá? Simplesmente para eu chegar no final e obter meu certificado e ter uma vaguinha ali no mercado de trabalho, por exemplo. Tá? Então a gente tem essa diferença entre o ensino formando para obter um certo certificado, um certo ensinamento para uma dada profissão ou uma certa questão técnica, e a educação focada no desenvolvimento do homem como homem, não para uma certa profissão. Tá? Que filme poderia dar um exemplo bom de ensino? Simbolicamente falando. Por que acontece com o ensino? O ensino ele nos prende. Se a gente não sai dessa bolha por meio da educação, a gente fica preso nela. Essa bolha nos mantém nesse ciclo de falsas teorias ou não ter esse critério que eu obtive através da realidade para julgar essas falsas teorias. Então é como se eu ficasse preso nesse ciclo. Qual filme fala bem sobre isso? Tem ideia? Não? Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis explica muito bem isso. Por quê? O anel, a circularidade do anel, nada mais é do que uma pessoa presa na escuridão. Então a pessoa ela é atraída pelo anel, que é apenas uma tecnologia forjada, uma coisa que não tem um ser, uma consistência, uma coisa vazia. E a pessoa fica presa no anel, né, ali o Gollum, e ele vai se esvaziando, e ele fica preso nesse ciclo. Nessa mente pequena, dentro dessa bolha. Como é que faz para destruir o anel? Como é que faz para quebrar esse ciclo? O que eles têm que fazer no Senhor dos Anéis? Destruir o anel. Destruir o anel. Como é que destrói o anel? Jogando no vulcão. Jogando no vulcão. Exatamente. O que isso representa simbolicamente? Pessoal, essa é uma interpretação minha de Senhor dos Anéis, tá? Nunca li sobre ela, mas faz bastante sentido pra mim. A gente, pra destruir o anel, a gente tem que fazer o seguinte: onde é que ele foi forjado? Qual que é a base do anel? É o vulcão. Vamos até o vulcão. Vamos até lá. Vamos até a base. Pegamos o anel e falamos: não. Não aceito. Certo? Não condiz com a verdade. Eu trilhei o caminho, cheguei até a fundação, até a estrutura que sustenta esse anel, essa sombra, essas falsas teorias, ou esse ciclo de ensino, que é claro, não necessariamente é ruim por si mesmo, mas ele vai ser ruim quando ele não é balizado pela educação, quando ele não é balizado pelas boas teorias, pelas coisas que têm consistência mesmo, certo? Então é isso que eu não tô querendo acabar com o ensino, nada disso, mas o ensino ele precisa da educação. Ok, agora a gente chega no vulcão e diz não e joga o anel. A gente entende que a fundação do anel é errada. Os fundamentos dele, o cara que criou o anel tinha uma ideia torta, era do mal. Então tu vai lá e joga ele onde ele foi criado. E o anel se dissolve. Certo? Então esse ciclo, representado pelo anel, de estar preso a uma escuridão, a um vazio, a um ciclo que se perpetua de falsos ensinamentos que não se sustentam, quando a gente ataca a base desse ciclo, ele se dissolve. Porque ele não é
alguma coisa propriamente dita. Ele não tem substância mesmo. Então ele acaba ali mesmo. E aí a gente vence esse ciclo, a gente quebra o ciclo. Por meio de entender os problemas da base que ele tem. Desses ensinos incorretos. Dessas falsas aparências, né? Aquilo que propagavam os sofistas, por exemplo. Tá? Então, se a gente quer ter uma boa educação, de novo, mas a gente está vivendo um sistema de ensino, predomina o ensino, predomina a aparência de saber alguma coisa, em busca de um certificado, em busca de uma profissão, etc. E a gente quer voltar a ter uma base por meio da educação, a gente tem que recapitular. Para que a gente poderia recorrer? E eu quero propor para vocês que a gente volte justamente por aqueles que já trilharam esse caminho em termos de educação. Sócrates, Platão e Aristóteles. Certo?